Na sequência desse aprendizado de 12 passos, nós também separamos em grupos, geralmente em primeira, segunda e terceira fase, para que eles possam partilhar os seus sentimentos, com base numa pergunta quebra-gelo, agregada a uma das palestras ou a um dos passos experienciado naquele dia. Vale ressaltar que todos os nossos pacientes, independentes de virem de comunidades terapêuticas ou serem externos, eles também recebem a alimentação conosco. Então, não só o café da manhã, mas também um almoço para que eles possam encerrar os seus dias. Então, eu comecei a servir, ser voluntária no Centro de Cuidado Humano. Eu cheguei no ano de 2018, lembro até o mês, em abril do ano de 2018, e cheguei para conhecer. Eu lembro que o pastor falou assim, o pastor Wander e o pastor Daniel na época: venha, conhece o projeto e depois você avalia se você se identifica com o trabalho. Logo na segunda semana, eles já pediram para eu trazer algumas palestras ou dinâmicas para os pacientes, trabalhando a questão da psicologia positiva. E eu estudei coach científico, estudei com o Dr. Del Delandre, que foi professor no Seminário Batista, que a teoria é sustentação do ser. Teoria da atenção, que toda mudança no ser humano gera muita tensão. E essa tensão é como um fio estivesse muito esticado. Se não tiver um suporte sustentando ele não consegue fazer essa mudança. E eu fiquei com isso na minha mente. Toda mudança gera muita tensão. E os pacientes que vêm tratar da dependência química, eles passam por esse procedimento. Porque são anos, muitos começam a fazer o uso da substância ainda na infância, e quando o paciente chega no Centro de Cuidado Humano, onde ele é passado por uma triagem, muitas vezes sou eu que recebo, que acolho esse paciente, pode ser eu, às vezes as psicólogas, o assistente social, mas eu também faço esse trabalho de acolhimento, de ouvir a história do paciente. A gente vê que na historicidade dele, ele tem mais tempo de uso de substância do que saber o que é sustentar uma vida com saúde, com alegria, com leveza. O público que nós atendemos aqui no CCH é um público aberto, nós não fazemos nenhum tipo de restrição. Nós dividimos em atendimentos psicológicos e também nós temos a parte do ambulatório de dependência química. Nós temos psicólogos na minha equipe que também fazem parte do ambulatório de dependência química. Então, a pessoa chega até a igreja, geralmente é recebida pela Joana, a secretária, e ela nos encaminha esse paciente. Então, cada profissional tem um dia que ele coloca à disposição da igreja, e esse psicólogo vai receber esse paciente através da Joana, e nós teremos uma quantidade de 6 atendimentos por paciente. Por que esses 6 atendimentos? Porque nós tratamos como se o CCH fosse um pronto-socorro emocional. Nós não temos como dar uma continuidade de atendimento terapêutico, porque teria início, mas não teria fim. E como nós queremos atender o maior número de pessoas, nós temos esse formato de 6 atendimentos, onde nós damos esse suporte emocional para o paciente, e após esses 6 atendimentos, nós encaminhamos também para outros ministérios da igreja. Então, eu chamo de ferramentas. Nós temos o Celebrando a Vida, nós temos o Design Divino, nós temos o Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Aconselhamento Bíblico. Então, são ferramentas que também nós utilizamos no final desses 6 encontros. Eu digo que estar lá servindo, preparando o conteúdo, o material, para eles ressignificarem a vida deles, é uma oportunidade de eu olhar para a minha vida todos os dias e ressignificar a minha vida também, porque muitos conteúdos que a gente trabalha para esse desenvolvimento, da saúde dele,
são conteúdos que a gente necessita e precisa no dia a dia, porque a gente trabalha o ser humano de forma integral, então espiritual, emocional e físico. E durante esses 4 anos eu também me interessei em estudar teologia, porque nós aplicamos a espiritualidade, o qual a Organização Mundial da Saúde afirma que a espiritualidade é uma das principais ferramentas no tratamento do ser humano. Então vai muito de encontro com a palavra de Deus, que é levar a esperança, né? E de levar a esperança a todos, e eles também necessitam dessa esperança, de enxergar que enquanto eles têm vida, há uma potencialidade de mudança e de gerar vida. Então gerar vida dentro do próprio ser deles mesmo, acreditando que é possível eles se tornarem seres humanos melhores, capazes e muito proativos, muito produtivos, que enquanto ainda tem vida é possível produzir. Nós temos hoje credenciado conosco 13 comunidades terapêuticas que enviam pacientes para que sejam cuidados aqui na Igreja do Recreio e para que a gente possa somar esforços nesse tratamento. Esses vêm para cá no horário junto com todos, saem daqui e voltam para a internação e são sempre acompanhados de um responsável para que eles não andem sozinhos. Qual a diferença disso? A diferença é que muitos desses já não têm mais o apoio da família. Já não tem mais alguém da família que queira acreditar que é possível. E para que eles não fiquem em situação de rua ou que eles passem por um constrangimento de não terem quem os acompanhe, é melhor que eles se internem. Além disso, temos uso de substâncias que são muito graves e que o período de abstinência ou de fissura geram enormes transtornos e que o próprio familiar não sabe lidar com o suor, com a tremedeira, com os reflexos corporais que a abstinência pode gerar. E é preciso, então, que ele tenha um acompanhamento de perto 24 horas por dia. E a comunidade terapêutica também ajuda nesse processo de internação. Todas essas 13 comunidades terapêuticas têm um perfil evangélico e elas respeitam algumas regras para fazer essa parceria conosco. Eu faço a parte médica, né, de medicação, de acompanhamento psiquiátrico. Tem um grupo terapêutico aqui, né, dos dependentes químicos, de pessoas que estão internadas e de pessoas que não estão internadas. E aí, às vezes, eles mesmos pedem ajuda aos psicólogos, aos terapeutas, havendo a necessidade. Às vezes, alguns não dormem bem, às vezes, uns estão com abstinência, estão deprimidos, estão ansiosos. Muitos são essas queixas dos pacientes. E eles pedem ajuda aos terapeutas ou nas próprias internações. E aí chegam até mim pedindo ajuda médica, porque percebem que às vezes só a terapia ou só a parte espiritual não está dando conta desses sintomas. E eu acredito que o tratamento psiquiátrico em geral, principalmente o dependente químico, ele é multidisciplinar. Então é importante muitas vezes a medicação, em muitos casos, principalmente se for uma dependência química grave, tem situações de rua, de uso de drogas de forma abusiva, que a gente fala, e de múltiplas drogas, então muitas vezes é necessário a medicação, o acompanhamento psicológico e também em grupo, porque eles precisam dessa ajuda, né, em grupo, tanto individual para falar dos seus problemas e para um dar apoio ao outro, porque eles passam por coisas muito parecidas. E também acompanhamento espiritual, né? Então, por isso também que eu estou aqui hoje servindo a igreja, porque às vezes eu sirvo em outros locais que eu não posso falar abertamente sobre a minha religião, sobre Deus. E aqui a gente pode falar abertamente, e eu acredito no acompanhamento corpo, mente e espírito, né? Então aqui tem esse acompanhamento completo.